Amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus, com aquele profissionalismo que você já conhece, com aquela responsabilidade. Afinal de contas, você está sempre nos prestigiando. Muito obrigado. Você vai ver no programa de hoje ADV Jus Notícias Jurídicas com 2 destaques. ADV Especial com várias participações. Estante Jurídica. ADV Jus é Direito. Entrevista ADV Jus. E Momento Divino. O momento do sorriso. É comigo agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa de hoje, olha só a notícia jurídica que separamos para você, falar a respeito de jogos, né? Essas tais bets aí que está toda hora na mídia. Lei que restringe publicidade de bets é questionada no STF, isso mesmo. A Associação Nacional de Jogos e Loterias ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade. Contra essa lei que restringe a publicidade das plataformas de apostas esportivas, as bets, como eu falei. Essa ação é lá no Rio Grande do Sul. A ação foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia. Na ação, a associação sustenta que as apostas de cota fixa já são regulamentadas em âmbito federal, restando aos estados apenas explorar as loterias próprias. Mas com isso, o consumidor tenderia a ter mais dificuldade para distinguir plataformas legais de sites clandestinos. E aí você já sabe, é golpe na certa. Nossa fonte é o Conjur. Sequência do nosso programa, agora é ADV Especial, pergunte ao ADV Jus, Direito notarial e registral. Aqui é o seguinte, arrependimento posterior à celebração do divórcio. Como que fica isso? Resposta do competente Wendel Salomão, veja. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto que ele é super delicado, porém vocês devem ficar antenados. Com a lei nova do divórcio, lei nova 10 anos para cá, a 733 e muito mais, pacificou-se o divórcio direto, em que eu vou até o tabelião de notas ou também no judiciário e me divorcio diretamente, sem chance de reconciliação. Isso quer me dizer que, se eu me arrepender, eu não consigo voltar, eu não consigo restabelecer a sociedade conjugal. Não existe o arrependimento, eu teria que novamente me casar. Pois bem, isso é verdade e se a pessoa se divorciar no tabelião de notas, ele não consegue retornar nem horas depois, nem no dia seguinte, para poder fazer o restabelecimento da sociedade conjugal. Ele precisa fazer um novo casamento, ainda que com a mesma pessoa. Ele pode até escolher um novo regime de bens, escolher tudo diferente, vai ser a nova data do casamento, tudo novo, mas é um novo casamento. Para que ocorra o restabelecimento da sociedade conjugal, a pessoa deva optar, ainda que hoje já não é mais tão usual, mas pela separação consensual, e ele manter essa separação e depois ele define se ele realmente vai para o divórcio, que aí já não tem mais a chance do retorno, ou se ele faz o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, concluindo, somente na separação eu consigo o restabelecimento da sociedade conjugal. No divórcio, eu não consigo, eu preciso obrigatoriamente fazer um novo casamento com essa pessoa, caso eu tenha vontade de um retorno ou de um novo casamento. Para essas dúvidas e muito mais, eu me coloco à disposição. Wendel Salomão. Até logo! Legal, meus amigos, agora o destaque é a nossa estante jurídica. Trazemos novamente aí o livro do Dr. Márcio Espímpolo, nosso parceiro, também presidente da Anacom. Veja. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Locações para temporada em condomínios, doutrina, jurisprudência e prática, com atualizações online. Lançamento em breve. Autoria do Dr. Márcio Espímpolo, com o prefácio do Dr. Luiz Scavone Júnior, editoras Anacom Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, mais um destaque em notícia jurídica para você.
E essa que a gente separou aí, ó, é uma notícia que está todo mundo comentando. Uma passageira que teve o celular roubado, e tanta gente tem, né? Só que essa foi num vagão de trem. Houve uma decisão favorável a ela e ela será indenizada pelo furto sofrido. Segundo a decisão do magistrado que condenou, né, ao pagamento, embora a segurança pública seja dever do Estado, o entendimento dele, o nosso também, a recorrida deve garantir a integridade dos passageiros, aqui no caso, né, a concessionária de trem, e também dos seus bens, adotando medidas como controle de acesso, câmeras de segurança, tá? Tem que garantir a segurança do usuário. E ele ainda justificou, né, o magistrado também justificou a decisão, da seguinte maneira: não se trata de situação corriqueira de furto em que o passageiro em vagão de trem lotado pode ser sim vítima de ação de algum batedor de carteira. A decisão em segunda instância teve votação unânime. Então, a gente está todo dia ouvindo falar esse problema aí, né, de pessoas querendo furtar e agindo dessa maneira em locais de grande aglomeração. Todo cuidado é pouco. Agora, o momento de ADV especial, prática processual penal, Dr. José Ricardo Romão. Veja. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Nós vivemos uma onda crescente de feminicídios no nosso país. E é assustadora a quantidade de crimes bárbaros de homens que matam aquelas que eles juraram amor e proteção. Mas o que nos arrepia, porém, é que existem homens que matam mulheres sem tocá-las. É isso mesmo. É aquele agressor, por exemplo, que mata o filho para atingir a sua mãe, né? E o nosso direito penal brasileiro, desde abril de 2026, deu o nome para esse crime de vicaricídio. Em resumo, o vicaricídio é o assassinato de descendentes, ascendentes, dependentes ou pessoas sob guarda de uma mulher, cometido com o objetivo específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle em um contexto de violência doméstica. O termo deriva de vicário, né, que atua em substituição, pois o agressor ele não mata a mulher diretamente, mas a atinge em vida, ao assassinar um ente querido para puni-la. Esse crime ele foi tipificado como um delito autônomo e hediondo no Brasil pela Lei 15.384 de 2026, que alterou o Código Penal. Esse crime ele está inserido lá no Código Penal como o artigo 121b e traz uma pena de reclusão de 20 a 40 anos. A violência vicária ela é a sexta forma de violência doméstica inserida na Lei Maria da Penha. E o vicaricídio é um crime doloso contra a vida e, portanto, ele será submetido a julgamento pelo tribunal do júri. A pena do crime também é aumentada quando é praticado na presença da própria mulher, quem se pretende causar o sofrimento, né, contra criança ou adolescente ou pessoa idosa ou contra deficiência. Ou também se a pessoa comete esse crime descumprindo medida protetiva de urgência. Gostou dessa atualização legislativa, né, o crime de vicaricídio? Mais do que a punição, nós insistimos, nós devemos investir em prevenção aos crimes contra as mulheres. Essa é a nossa participação de hoje aqui no ADV Especial e até o nosso próximo encontro, agradecendo a sua audiência. Ok, agora intervalinho aqui no ADV Jus, que vai voltar na sequência. Convido você a ficar aqui comigo, porque a gente vai mostrar já no segundo bloco uma entrevista muito interessante de direito médico e da saúde. Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate, inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uom. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do nosso ADVJus de hoje. E como todo programa eu pergunto, você está gostando do nosso conteúdo, o conteúdo do nosso programa? Mande a sua sugestão de pauta ou nome de entrevistado, tá? O seu feedback é muito importante para nós. O endereço é programa@advjus.net. Programa@advjus.net. Mande a sua resposta para cá. Agora, ADVJus é direito, um tema que gravamos aqui a respeito de juízes que cometem aí desatino, vamos assim dizer, no exercício da função, né? Aquela história de venda de sentença e favorecimento, e eu gravei aí o ADVJus é direito. Veja aí. Aposentadoria compulsória ou prisão. Infelizmente já se tornou quase que corriqueiro tomarmos conhecimento através de veículos, seja da grande mídia ou de outros com menores expressão, notícias que aquele magistrado tal, ou mesmo desembargador de um tribunal ou outro, né, que sofreu o processo da Corregedoria de Justiça e que essa identificou atos de corrupção por favorecimento pessoal e vendas de sentenças, de decisões, sendo-lhes revertidos altos valores aos julgadores. É lógico que diante dos escândalos absurdos que vivemos nos altos escalões da justiça todos os dias, inundando principalmente as redes sociais e ainda que timidamente também conhecida nos veículos de maior penetração aqui no Brasil, valores da ordem de 1 milhão por sentença passam a ser até insignificantes. Entretanto, não é bem assim, né? Não dá mais para entender e muito menos para compreender como é que um cidadão que ingressou numa das carreiras mais concorridas, né, através de concurso público, passou lá no concurso para magistrado, pode quedar-se aí em uma marcha ré e mergulhar diretamente no lodo fétido da infame corrupção. Insuportável. Mas o pior é a sua punição, ou seja, a aposentadoria como se fosse férias para o resto da vida. Isso mesmo, não importa a idade do infrator. Ele vai ter férias remuneradas ali sem nenhum desconto, ou seja, recebendo as expensas do Estado, né, através dos impostos que pagamos, né, através do que a população paga. E é essa população que ele traiu a confiança. Mas e então, o que você acha? É certo a aposentadoria para esse tipo de profissional, seja desembargador, seja magistrado? O que você acha? Comente aqui e dê sua opinião em nossas redes sociais, @advjus.net. É isso aí, meus amigos. Agora, ADVJus Entrevista, atualidades sobre direito médico e da saúde, a parte 1, tá? Com a doutora Raquel Ribeiro Rodrigues, que agora integra também o ADV Especial. Muito interessante a entrevista, gostei demais. Fique ligadinho, veja aí. Eu já começo te agradecendo pela presença. Muito obrigado, doutora Raquel, por participar aqui da entrevista, né? Aqui conosco no ADVJus. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo as dúvidas, né, de tantas pessoas que seguem aí o seu canal, o seu portal. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, isso mesmo. Doutora, de certa maneira, nós podemos dizer que cada vez mais pessoas buscam aí esclarecimentos sobre os seus direitos, evidentemente que em todas as áreas, mas no direito médico em especial. Sim, Marco, essa busca ela tem se tornado cada vez maior. A cada ano a gente tem batido recorde, né, de judicialização de planos de saúde na justiça, e a gente pode dizer que as abusividades dos planos têm levado os consumidores a buscarem mais a justiça, principalmente. Certo. Doutora, existe também possibilidade de algumas dúvidas ou algumas contrariedades ou não interpretações ser feitas de uma maneira satisfatória, ser levadas também ali para conciliação? Essa possibilidade existe ou tem que judicializar mesmo? Sim, eu não sou a favor da judicialização quando possível, né? Eu sou a maior defensora da possibilidade de acordo, mas eu sou a defensora mais fiel da pesquisa, da contratação, do esclarecimento de dúvidas com um advogado,
né, que seja em especial, que domine o direito médico, na contratação do plano. Quando isso é feito de forma preventiva, na contratação do plano, isso já vai direcionar aquele beneficiário, aquele paciente, para o melhor caminho. E caso ele não tenha feito isso, ainda assim, quando da contratação, se o paciente passa comigo, eu sempre instruo a tentarmos uma conversa com essa operadora, um e-mail, uma reclamação, para que evite um processo judicial, mas infelizmente em alguns casos não tem como. Não tem como, né? Doutora, onde que a senhora reputa, né, talvez onde possa residir ali, a principal origem, né, dos problemas que surgem entre as operadoras e os seus clientes? Eu entendo que hoje a gente tem dois grandes nortes aí que inflam essas ações na justiça. O primeiro deles são os reajustes dos planos de saúde, né? Então a pessoa começa pagando uma mensalidade de X, em pouco tempo, 2, 3 anos, já dobrou esse X. Isso se dá em razão dos reajustes que são aplicados. E muitas vezes esses reajustes são abusivos, são declarados como abusivos pela justiça, e em alguns casos os consumidores conseguem até reaver o que eles pagaram indevidamente. O outro grande norte aí que está inflando o Poder Judiciário são as recusas, as famosas negativas de tratamentos médicos pelos planos de saúde. Em especial, acontece para medicamentos de alto custo, principalmente para pacientes oncológicos, e também a gente tem uma grande negativa dos planos com cirurgias caras, cirurgias de alta complexidade. Então, eu acredito que esses sejam os polos aí de maior embate entre as partes. Era justamente o que eu ia falar, a negatória de certos procedimentos aí em favor dos clientes, né? Se ela é corriqueira ou pode acontecer mais do que a gente imagina. Eu tenho a impressão que depende também, né, doutora? Depende, mas tem sido muito corriqueira uma negativa dos planos de saúde. Quando há pedido de fornecimento de medicamentos, sob o argumento pura e simplesmente deste medicamento não estar no rol da ANS, né? O grande calcanhar de Aquiles é esse rol da ANS. O tal de e a Justiça já entendeu e entende de forma bem consolidada que o simples fato de não estar no rol da ANS não é justa causa, somente com base nisso, para ser negado o medicamento ou o tratamento àquele paciente. Sim. Doutora, a gente observa, né? Vai passando tão rápido, o direito é tão dinâmico, né? E às vezes alguns colegas de várias matérias, por exemplo, uma matéria de direito urbanístico, uma matéria muito específica, né? Às vezes direito tributário, alguns colegas se queixam que talvez aquele magistrado responsável ali por tomar aquela decisão, ele tem sim o conhecimento reconhecido, mas às vezes sabe, aquela especificidade mesmo ali. Aquele feeling, né? Aquele feeling faltou para ele naquela decisão. A senhora percebeu isso? Isso acontece às vezes também na área do julgamento do direito médico? Não digo assim só talvez em primeira instância, mas em nível inclusive de tribunal. Sim, a gente tem percebido, mas eu vejo com bons olhos, a Justiça criou os órgãos chamados NATJUS. Sim. Né? O NATJUS é um órgão específico da Justiça, que ele é um órgão técnico que tem auxiliado os juízes nessa decisão, em especial concessões de tutela, de urgência. A maioria dos juízes tem consultado esse órgão técnico, o NATJUS, que ele é formado por profissionais, médicos, farmacêuticos e tudo mais, e com isso tem norteado um pouco essas decisões. É claro que o NATJUS é apenas uma ferramenta, né? Mas eu percebo também a dificuldade dos próprios profissionais, né? Meus colegas, advogados, que não são especialistas em direito médico, têm uma grande dificuldade também de militar nessa área, porque a especialidade de direito médico, ela envolve muito a medicina. Né? Então, a minha especialidade em direito médico vem dentro da faculdade de medicina. E com isso, a gente acaba ficando muito mais próximo de conceitos médicos do que um outro advogado profissional que não tenha essa especialidade. Né? Isso faz uma diferença muito grande na hora de interpretar
um laudo médico, uma negativa de um tratamento, uma cirurgia, interpretar uma doença, o que é uma recidiva de um câncer, uma metástase, uma mutação genética. A gente acaba aprendendo tudo isso dentro da faculdade de medicina mesmo, né? É isso mesmo. Doutora, e ainda nesse viés, né, com toda essa explicação que a senhora deu, a apreciação, né, do que é apresentado perante a justiça, a senhora acha que ela tem assim uma resposta do judiciário dentro de aí assim de apreciação, né? Dentro de um período aceitável? Sim, sim. Até muito satisfatório. Se a gente analisar as liminares que a gente tem pleiteado aqui na comarca de Ribeirão Preto, os julgamentos, as decisões têm sido muito rápidas. Eu, assim, parabenizo, inclusive, os magistrados aqui da comarca, porque as apreciações têm ocorrido em cerca de uma semana, no máximo 15 dias. Que bom, muito rápido. Isso é uma coisa importantíssima, né? Porque duas pautas sempre em voga, principalmente aqui no ADVJus e outros canais jurídicos aí, é justamente a morosidade, né? Mas a principal nós não vamos falar aqui hoje, né? Que é a falta de segurança jurídica. Agora tem uma outra questão que nos chega aqui, doutora. É uma questão assim, bem chão mesmo, né? As pessoas procuram na internet e já sabe quem vem aqui dar entrevista. E está perguntando o seguinte, né? Quando eu vou fazer uma consulta, chego lá... entro em contato com o plano e eles me dão um prazo de 4 a 5 meses para que eu seja consultada. Mas só que se eu for fazer em particular o pagamento, aí tem pauta. Isso acho que acontece, mas tem alguma medida que pode ser feita, doutora? Sim, o que pode ser feito é o seguinte: a ANS, ela regula os prazos que o plano tem para autorizar a consulta com um profissional de determinada especialidade. Então, vou dar um exemplo de um ginecologista. A mulher precisa de uma consulta com um ginecologista. O plano de saúde, ele tem aí, salvo engano, consultas médicas são 7 dias, mas precisa confirmar essa informação. Ele tem 7 dias para encontrar um ginecologista. O que acontece é que ela quer uma consulta com aquele médico específico. E é legítimo, o Conselho Regional de Medicina já também entendeu que não há irregularidade, o médico separar as agendas. Ou seja, durante a semana ele deixa X dias para o atendimento de plano de saúde, do qual ele é conveniado, e X dias para atendimentos particulares. Então, não há uma irregularidade nisso, desde que haja transparência e informação geral ao plano de quando isso, qual é a proporção que o médico vai fazer. E aí, essa consumidora não tem como exigir que aquele profissional específico a atenda, mas ela tem como exigir do plano que o plano consiga no caso do meu exemplo, um ginecologista para ela, num prazo muito mais curto. Parcimônia é bom para todo mundo, né, doutor? Exatamente. É isso mesmo. Agora, a senhora acredita, né, que atualmente, né, pode estar havendo, a gente não pode generalizar, evidentemente, né, e reconhecemos sim o serviço prestado como muito valioso pelas cooperativas, a gente sabe muito bem disso, mas a senhora acha que, assim, é tanta gente que está, né, no plano, a impressão que se tem assim, olhando com um olhar bem distante, que talvez haja um tipo de um estrangulamento, muita gente, né? O que seria lá na aviação chamado de overbooking, muita gente para aquele... Será que isso é uma coisa factível, doutor? Eu acho que sim, acontece. Quando a gente pensa em operadoras de plano de saúde, que são operadoras sérias e renomadas, ela tem uma avaliação de risco e de custo-benefício para a venda desse plano e para a absorção de novos beneficiários na sua carteira. Sim. Ela precisa saber quanto ela vai cobrar para fazer um equilíbrio de gerenciamento dessa carteira. O que a gente tem acontecido? O que a gente tem percebido na venda desses planos? Que algumas operadoras de saúde, que especialmente essas que comercializam plano em massa no Brasil inteiro,
são consideradas uma das maiores operadoras de saúde até do Brasil, o que ela tem feito? Ela não faz essa avaliação de risco. Ela simplesmente vende um plano barato a princípio e vai só absorvendo na sua carteira. Só que na hora dela fazer a contraprestação, ou seja, quando o paciente precisa usar aquele plano, ele tem uma doença, especial uma doença grave, ela presta uma assistência de péssima qualidade. Não tem médicos competentes, não tem horário, o hospital é ruim e as reclamações são gigantescas. Sim. Então, o que eu diria aqui, né, aos consumidores e aos beneficiários que estão, né, participando dessa entrevista, é para que chequem as informações de como é a rede credenciada, como é a rede de prestação de serviço dessa operadora que você vai contratar o seu plano antes de assinar o contrato. Não basta só contratar um plano barato, você precisa de ter o resguardo quando você vai precisar. Então, não adianta achar que a mensalidade é barata, por isso você vai para aquele plano, porque quando você precisar, é a sua vida que está em jogo. Sim. Não adianta contratar um plano ruim só porque ele é barato, você não vai ter o respaldo no momento que você mais precisa, né? Certo. Muito obrigado, doutora Raquel. Próxima DVJUS, segunda parte da entrevista a nós oferecida a respeito de direito médico e da saúde. Agora, momento divino, momento do sorriso. Vinho é tudo de bom. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Oferecimento La Bottiglia. Confira aí. O Dona Carmo é um espumante brut, elaborado pelo método tradicional, com complexidade única e uma textura envolvente. Ele é produzido na região da Serra Gaúcha, no Brasil, a partir da uva Pinot Noir. Este exemplar traz notas de frutas vermelhas frescas com toques de brioche e amêndoas. Seu paladar apresenta cremosidade, com volume e acidez marcantes. Oferece sensação aveludada, equilibrada por sua acidez alta, o que garante frescor e persistência. É ideal para acompanhar queijos de média intensidade, frutos do mar, camarão, peixes, carnes brancas, suínas e até carnes vermelhas pouco condimentadas. O espumante Dona Carmo é uma exclusividade La Bottiglia. Venha conferir. Finalzinho de mais um ADVJUS. Legal demais ter você sempre aqui comigo. ADVJUS, tô ligado, ADV especial, vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço. Até o próximo.